muita gente não entende o que aconteceu do apoio. Por que o Bolsonaro estava apoiando o Tarcísio? Só para a gente colocar mais um elemento nessa questão, porque quando eu percebo que tem muita gente que não tem a informação, ou não tem a leitura disso. Então, e aqui o objetivo é ajudá-los, tá? O Tarcísio, um abraço, governador. Apesar de tudo, o Tarcísio, ele era visto por todo esse sistema, tá? Faria Lima, tá? Centrão, Faria Lima André Esteves, Centrão Kassab, toda essa turma, tá? Enxergava no Tarcísio o candidato ideal. E o que eles estavam fazendo com isso? Fazendo uma pressão indireta, Pedri, olha só, fazendo uma pressão indireta que eu poderia resumir numa única palavra: chantagem. E qual era o recado? Se você apoiar o Tarcísio, você não vai para cadeia. Isso foi a mesma coisa que fizeram quando ele foi obrigado a apoiar o Nunes. Aquela mesma turma. Temer, Moraes, turma ali, Rodrigo Garcia, João Dória. Olha o João Dória de novo aí. É a mesma turma, tá certo? Então, eles olharam e falaram assim, porra, beleza, o Tarcísio traz o voto do bolsonarismo e tal, não sei o que. Ao mesmo tempo é um cara que a gente consegue trazer ali, né? Não é um cara ideológico, a gente pode acabar com esse negócio de polarização. Vamos pacificar o país, vamos botar o Tarcísio. Bolsonaro, é o seguinte, você não quer ir pra cadeia, então apoia o Tarcísio. É isso que estava acontecendo, senhoras e senhores. Tá bom? Alguém vai falar essa verdade pra vocês? Eu falo aqui pra vocês. Era isso que estava acontecendo. No momento que ele foi pra cadeia, ele falou assim, acabou, né? Não tem mais o que negociar. Aí passaram a negociar o seguinte, não, agora se você for solto, se você apoiar, você será solto. Então, é o que eu digo para os mais jovens da política. Quem tá me ouvindo vai saber de quem eu tô falando, inclusive que estão nesse entorno. Não negociem com o STF, tá bom? Ok? Os Estados Unidos têm um lema, né? Não negocie com terrorista. Eu tenho aqui um para vocês. Não negocie com o STF, Pedrinho. Exatamente, né? STF que tem muito a explicar para a população, né? Sim. STF que pode ter um presidente do tribunal que fechou um contrato de 129 milhões com um banco que fraudou 56 bilhões do dinheiro dos contribuintes, o dinheiro dos bancos, inclusive, né? Porque o que parece é o seguinte, né, Cláudio? Quando se rouba velhinho, não tem problema nenhum, né? Mas quando se rouba banco, dá um problema no Brasil. Né? Exatamente. Mas é exatamente isso. Eu acho que a gente conseguiu, de alguma forma, mostrar a nascente do problema dessas discussões todas, sair um pouco dessa... Porque se colocou a coisa de uma forma muito fútil ali, né, em alguns órgãos de imprensa. Não, porque o Eduardo começou essa discussão por causa de um tweet em relação ao Space Liberador. Cara, não foi nada disso. A grande verdade, e isso está acontecendo há alguns meses, é a cobrança, sim, de uma parte da base, de uma parte bolsonarista, em relação a algumas figuras do PL que não vinham fazendo campanha para o Flávio, apesar da carta do presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, assim, isso é o resumo de tudo isso. Eu acredito que o Flávio ontem coloca a bola no chão. O Ari foi muito feliz aqui. O Flávio tem sido uma grande surpresa para muitos, tá? Não para mim, eu já trabalhei, inclusive, com o Flávio. Então, assim, não para mim, eu sempre admirei. E o Flávio, dentro da estrutura da própria família, sempre foi o articulador da família, ou seja, né? O Carlos sempre teve uma função de proteção do Jair, muito bem. E assim, isso é uma outra coisa, tá? Que eu queria salientar sobre o Carlos. Eu acho que o Carlos precisa ser mencionado aqui de uma outra forma, Cláudio. Quando em Santa Catarina, e vejam que essa sensibilidade, e para entender um pouquinho como os filhos do Jair sempre são a genia do processo. Sim. Quando em Santa Catarina o Carlos foi alçado pelo Jair a candidato, ele foi, vamos botar uma palavra, triturado por uma parte da própria militância, né? Ou seja, aí não foi ataque ao Carlos, as pessoas não se indignaram, não, aí é legítimo em Santa Catarina acontecer isso, ou seja, né? O Carlos, que muitas pessoas não sabem, mas teve um papel fundamental no governo Bolsonaro, era uma pessoa que conseguia, dentro do Palácio Planalto, ter uma ascendência muito forte sobre o presidente da República e ajudar o presidente da República a tomar decisões muito importantes a favor da nossa agenda, da agenda de direita. Então as pessoas querem diminuir o Carlos, não, um vereador que nunca fez nada pelo Rio de Janeiro, que não merece ser eleito em Santa Catarina. Isso é uma grande bobagem, uma grande mentira. Eu até fiz um tweet bem polêmico esses dias, que a direita tem o dever moral de eleger o Carlos, por todo esse contexto que o Carlos contribuiu para o Brasil. Então, assim, quando foi o ataque ao Carlos, não gosto de falar a palavra ataque, né, porque fica muito inquérito das fake news e milícias digitais, mas quando as críticas fortes ao Carlos aconteceram, eram naturais.
naturais. Agora que as críticas fortes ao Nicolas acontecem, aí não são naturais, são ataques, tem que parar, todo mundo... Então assim, vejam como na política a dinâmica, né, a dinâmica de opinião pública, sobretudo em cima dos filhos de Jair Bolsonaro, que são praticamente as pessoas mais perseguidas desse país desde 2019, junto com seu pai, sempre se tem uma tomada de posição mais áspera, né? Olha, eles são um problema, né? Então, assim, isso virou meio que um mantra. Eu até tenho dito isso, eu falei, o Cláudio sabe nos grupos, criou-se uma estranha ideia no Brasil de que os filhos do Jair têm que apanhar sem revidar. A minha discussão, inclusive, com alguns atores era essa: olha, vocês vão começar batendo no Eduardo, depois ele revida, vocês reclamam, né? Então, eu acho que isso acabou. Eu acho que o Flávio ontem conseguiu botar a bola ao centro. O Flávio tem essa habilidade. Ele é o Bolsonaro para esse momento. E ele soube, inclusive, com muita habilidade, se diferenciar do Jair, falando: olha, eu sou diferente do meu pai. Isso para a base poderia ter soado de uma forma estranha, mas não. Todo mundo entendeu essa ideia, entendeu como o Flávio está levando esse processo com maestria, mostrando toda a sua capacidade de aglutinar e de articulação política.